Ele, um magnata com amnésia, não reconhece a secretária que o ama. Ela ri com um colega. Ele a vê, sente ciúme. Mateus percebe que, mesmo sem memória, seu coração a reconhece. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Jéssica Ramos ajustou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, observando o movimento frenético do 22º andar da Sterling Tech. O cheiro de café, recém-passado, misturava-se com o aroma de tensão que sempre pairava pelos corredores quando as reuniões de diretoria se aproximavam. Seus dedos deslizavam pelo teclado com a precisão de quem havia decorado cada função, cada atalho, cada segredo daquele império tecnológico que crescera sob seus olhos nos últimos 6 anos. Aos 28 anos, Jéssica carregava o peso de uma responsabilidade que ia muito além de seu cargo oficial. Secretária executiva. O título não fazia jus à realidade de ser a memória viva da empresa, a ponte entre o CEO e o mundo exterior, a guardiã de segredos corporativos que poderiam mover milhões no mercado. Seu apartamento modesto em Perdizes contrastava drasticamente com o luxo que administrava diariamente, mas Jéssica nunca se importara com essa disparidade. Sua riqueza estava em outro lugar, na admiração silenciosa que nutria por seu chefe, um sentimento que guardava como um tesouro perigoso no fundo do coração. O celular vibrou com uma mensagem da mãe. Jéssica, quando você vai trazer um namorado para conhecer a família? A pergunta ecoava semanalmente, e a resposta sempre era a mesma evasiva. Como explicar que seu coração pertencia a um homem que nem sequer sabia de sua existência, além dos relatórios matinais e das reuniões agendadas? Como confessar que cada bom dia, Jéssica, pronunciado por aquela voz grave, fazia seu estômago dar voltas, que cada sorriso profissional dele era como um raio de sol em seu dia cinzento? O elevador emitiu seu característico ruído metálico, anunciando a chegada de alguém. Jéssica endireitou os ombros instintivamente, uma reação pavloviana desenvolvida ao longo dos anos. Mas quando as portas se abriram, não foi Mateus Sterling quem emergiu, e sim Dona Helena, sua mãe, acompanhada de um homem de terno impecável que Jéssica não reconhecia. "Onde está meu filho?" A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina, carregada de uma autoridade que fazia os funcionários se curvarem automaticamente. "Preciso falar com Mateus imediatamente." Jéssica se levantou, sentindo o familiar aperto no peito que sempre acompanhava os encontros com a matriarca da família Sterling. "Bom dia, Dona Helena. O senhor Mateus está em reunião com a diretoria de desenvolvimento. Posso anotar um recado ou agendar?" "Você não entendeu." Helena interrompeu, seus olhos escuros fixos em Jéssica com uma intensidade perturbadora. "Mateus sofreu um acidente ontem à noite. Está no hospital sírio-libanês." O mundo de Jéssica desabou em uma fração de segundo. O ar escapou de seus pulmões como se alguém tivesse socado seu diafragma. Suas mãos tremeram e ela precisou se apoiar na mesa para não cambalear. Um acidente? Como? Ele está bem? Posso vê-lo?" O homem de terno deu um passo à frente. "Sou o Dr. Henrique Moraes, neurologista responsável pelo caso. O Sr. Sterling sofreu um traumatismo craniano em um acidente de carro. Fisicamente ele está se recuperando bem, mas a pausa do médico foi como uma eternidade. Ele desenvolveu amnésia parcial. Não se lembra dos últimos 2 anos. Jéssica sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 2 anos. Justamente o período em que havia conseguido se aproximar mais de Mateus, quando ele havia começado a confiar nela com questões mais pessoais, quando ela havia alimentado a ilusão de que talvez, apenas talvez, ele começasse a vê-la como algo além de uma funcionária eficiente. Ele não se lembra de muita coisa sobre a empresa, sobre as pessoas, continuou o médico, sua voz parecendo vir de muito longe. Será necessário um processo gradual de reintegração. Por isso estamos aqui. Dona Helena acredita que seria melhor se algumas influências
fossem minimizadas durante o período de recuperação. Helena se aproximou da mesa de Jéssica, seus saltos ecoando no piso de mármore como uma marcha fúnebre. Jéssica, querida, você entende que meu filho precisa de estabilidade agora. Pessoas familiares, rostos conhecidos. Talvez seja melhor você tirar umas férias, deixar que alguém mais próximo da família. E cuide dos assuntos dele por enquanto. A frieza da sugestão atingiu Jéssica como um tapa. Ela estava sendo afastada. No momento em que Mateus mais precisaria de pessoas que conhecessem sua rotina, seus compromissos, sua vida profissional, ela estava sendo deliberadamente excluída. E a pior parte era que, na condição atual dele, Mateus nem sequer questionaria sua ausência. Jéssica começou, mas sua voz falhou. Como lutar contra uma mãe protegendo o filho? Como explicar que ela conhecia Mateus melhor do que qualquer membro da família, que sabia de cor sua marca de café preferida, seus horários, suas manias, seus medos? Como dizer que seu amor por ele transcendia qualquer questão profissional? O telefone da recepção tocou, um som estridente que quebrou o silêncio tenso. Jéssica atendeu automaticamente, sua voz saindo mecânica. Sterling Tech, boa tarde. Jéssica? A voz do outro lado da linha fez seu coração parar. Era Mateus. Desculpe incomodar, mas disseram que você é minha secretária. Estou aqui no hospital e... Bem, parece que não me lembro de muita coisa. Você poderia vir aqui? Preciso entender melhor como funciona minha empresa, minha rotina. Há alguns papéis aqui que não fazem sentido para mim. Jéssica olhou para Helena, que havia empalidecido visivelmente. O médico franziu o senho, claramente contrariado. Era Mateus, tomando as rédeas de sua própria recuperação, sem saber que estava desafiando os planos cuidadosamente elaborados por sua família. Claro. Senhor Sterling, Jéssica respondeu, sua voz ganhando firmeza. Estarei aí em 20 minutos. O hospital sírio-libanês nunca havia parecido tão intimidador para Jéssica. Seus passos ecoavam pelo corredor impecável enquanto carregava uma pasta com documentos que Mateus havia solicitado. Contratos, relatórios financeiros, cronogramas de projetos que ele mesmo havia aprovado semanas antes e agora precisava conhecer novamente. Cada página era como uma peça de um quebra-cabeças cuja imagem final ela conhecia de cor, mas que para ele seria completamente nova. Helena Sterling a havia seguido até o hospital, obviamente contrariada pela iniciativa do filho. Durante toda a viagem de elevador até o 14º andar, ela havia bombardeado Jéssica com advertências sobre não confundir Mateus com informações desnecessárias e sobre a importância de manter as coisas simples durante sua recuperação. Lembre-se, murmurou Helena quando se aproximaram do quarto. Ele não se lembra de você. Para ele, você é uma completa estranha. Não tente criar familiaridade onde não existe. Cada palavra era uma punhalada no peito de Jéssica, mas ela assentiu em silêncio. Respirou fundo e bateu levemente na porta entreaberta. Entre, veio a voz familiar, embora um pouco mais rouca que o usual. Jéssica empurrou a porta e seu coração quase parou. Mateus estava sentado na beirada da cama, vestindo um pijama hospitalar azul claro que contrastava com sua pele bronzeada. Havia um curativo discreto na têmpora direita, mas fora isso, ele parecia fisicamente o mesmo homem por quem ela havia se apaixonado. Os mesmos cabelos castanhos levemente desalinhados, os mesmos olhos verdes penetrantes, a mesma postura confiante mesmo em um ambiente de vulnerabilidade. Mas quando seus olhos se encontraram, Jéssica sentiu a diferença devastadora. Não havia reconhecimento. Não havia o sorriso automático de quem vê uma pessoa familiar. Havia apenas curiosidade educada e uma análise clínica, como se ele estivesse tentando catalogá-la em sua mente reorganizada. Você deve ser Jéssica, ele disse. E o fato de ele pronunciar seu nome sem qualquer vestígio de intimidade foi como receber um soco no estômago. Obrigado por vir. De nada, Sr. Sterling.
A formalidade saiu naturalmente. Uma proteção automática contra a dor que ameaçava transbordar. Mateus inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com uma intensidade que fez Jéssica se sentir exposta. Por favor, me chame de Mateus. Senhor Sterling me faz sentir como se fosse meu pai. Ele gesticulou para que ela se aproximasse. Você trabalha para mim há quanto tempo? 6 anos, respondeu Jéssica, colocando a pasta sobre a mesa de cabeceira. Ela podia sentir Helena se movendo inquieta atrás dela. 6 anos, repetiu Mateus, como se testasse o peso desse período. E eu? Como eu era como chefe? Justo? Difícil? Você pode ser honesta? A pergunta pegou Jéssica desprevenida. Como resumir 6 anos de admiração, respeito e amor não correspondido em uma resposta que não revelasse seus sentimentos? Você sempre foi muito profissional, dedicado ao trabalho, exigente, mas justo. Você se importa genuinamente com a empresa e com as pessoas que trabalham nela. Algo mudou nos olhos de Mateus enquanto ela falava. Uma centelha de interesse que ia além da cortesia profissional. Você fala como se me conhecesse bem. Jéssica começou, mas foi interrompida por Helena, que se adiantou. Jéssica é apenas uma funcionária, querido. Vocês mantinham uma relação estritamente profissional. Talvez seja melhor focarmos em questões mais próximas da família por agora. Mateus franzou o senho e, pela primeira vez desde o acidente, Jéssica viu um lampejo do homem determinado que conhecia. Mãe, com todo respeito, quem melhor para me explicar como funciona minha empresa do que a pessoa que aparentemente trabalha diretamente comigo? Há 6 anos, a tensão no quarto era palpável. Helena cerrou os lábios, mas não respondeu. Mateus voltou sua atenção para Jéssica e ela sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Mostre-me esses documentos, ele pediu, e quando Jéssica se aproximou para abrir a pasta, ele captou um vestígio de seu perfume, o mesmo que usava há anos, discreto e floral. Algo dentro do peito de Mateus se mexeu, uma sensação estranha que ele não soube identificar. Esse perfume é familiar, Jéssica congelou. Eu uso o mesmo há muito tempo. Interessante, murmurou Mateus, mas não elaborou. Em vez disso, começou a folhear os documentos que ela havia trazido, fazendo perguntas específicas sobre projetos, clientes, funcionários. E Jéssica respondeu a cada uma com uma precisão que o surpreendeu. Ela conhecia não apenas os números e os fatos, mas os contextos, as motivações por trás de cada decisão, os pequenos detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Sabia que ele sempre revisava contratos importantes às sextas-feiras de manhã, que preferia reuniões presenciais para negociações delicadas, que tinha uma aversão particular a apresentações excessivamente coloridas. Como você sabe que eu odeio azul turquesa em gráficos? Mateus perguntou, levantando os olhos de um relatório. Jéssica sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era um detalhe íntimo demais, resultado de anos observando suas reações sutis. Você sempre comentava durante as reuniões de departamento. Mas Mateus continuou a observá-la com aquela intensidade perturbadora, como se tentasse resolver um enigma. Havia algo sobre Jéssica que despertava sensações familiares em seu cérebro fragmentado, ecos de memórias que ele não conseguia acessar completamente. Helena se aproximou novamente. Mateus, você está se cansando. Talvez seja melhor Jéssica voltar amanhã. Na verdade, Mateus disse, sem tirar os olhos de Jéssica. Acho que preciso que você me acompanhe nos próximos dias. Tenho reuniões na empresa na segunda-feira. E, aparentemente, você é a única pessoa que realmente entende como as coisas funcionam. Isso não é necessário, Helena interveio rapidamente. Podemos arranjar outra pessoa, alguém da família para ajudar. Mãe. Mateus a interrompeu, sua voz ganhando um tom de autoridade que Jéssica conhecia bem. Jéssica é minha secretária executiva. Faz sentido que ela me ajude à reintegração profissional. Ele se voltou para Jéssica novamente. Se você não se importar, claro. Jéssica sentiu o coração disparar.
Passaria os próximos dias ao lado do homem que amava, ajudando-o a reconstruir sua vida profissional, mas sabendo que para ele ela não passava de uma estranha útil. Tyson Schulze, claro, ficaria honrada em ajudar. Ótimo, Mateus sorriu, e por um momento Jéssica viu um vislumbre do homem que conhecia. Uma última coisa, você mencionou que trabalha para mim há 6 anos. Isso significa que você estava lá quando eu comecei a namorar? Ele parou, parecendo buscar informações em sua memória fragmentada. Verônica. Helena forneceu rapidamente. Verônica Monteiro. Vocês noivaram há 3 anos. Jéssica sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Verônica, a socialite linda, educada, com o pedigree social perfeito para a família Sterling. Em mulher que havia estado ausente da vida de Mateus nos últimos meses antes do acidente, mas que agora Jéssica tinha certeza retornaria como uma predadora sentindo o cheiro de oportunidade. Ah, sim, Mateus disse lentamente. Ela veio me ver ontem, mas não me lembro muito bem do nosso relacionamento. Isso deve ser confuso para ela também. O telefone do quarto tocou, interrompendo o momento. Helena atendeu e sua expressão se iluminou. É Verônica, querido. Ela está subindo para te ver. Jéssica começou a recolher os documentos automaticamente, preparando-se para partir, mas Mateus segurou levemente seu braço. O Doc enviou uma corrente elétrica através de sua pele. Não vá ainda, ele disse, e havia algo quase urgente em sua voz. Quero que você conheça Verônica. Talvez isso me ajude a entender melhor as coisas. Jéssica assentiu, sabendo que estava prestes a enfrentar a mulher que representava tudo o que ela nunca poderia ser na vida de Mateus Sterling. A porta do quarto se abriu como se fosse uma entrada triunfal. Verônica Monteiro surgiu em uma nuvem de perfume caro e elegância calculada, seus saltos Louboutin ecoando no piso hospitalar como uma declaração de território. Estava impecável. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem sutil, mas precisa, um vestido Chanel que custava mais do que Jéssica ganhava em 3 meses. Meu amor, Verônica murmurou, dirigindo-se diretamente a Mateus, como se Jéssica fosse apenas parte da mobília. Curvou-se para beijá-lo na testa, um gesto teatralmente delicado. Como você está se sentindo hoje? Jéssica observou Mateus aceitar o beijo com a mesma cortesia distante que demonstrara com ela, mas notou como ele não retribuiu o afeto. Seus olhos permaneceram alertas, analíticos, como se estivesse estudando uma estranha. Melhor, obrigado, Mateus respondeu educadamente. Verônica, esta é Jéssica, minha secretária executiva. Ela está me ajudando a entender melhor como funciona a empresa. Verônica finalmente se dignificou ao olhar para Jéssica, e o sorriso que ofereceu estava carregado de condescendência. Ah, sim, a secretária. Que dedicação admirável. Suas palavras gotejavam falsa doçura. Mas tenho certeza de que meu noivo precisa descansar agora. Assuntos de trabalho podem esperar, não é mesmo? Edith, na verdade, Mateus interveio, Jéssica estava me explicando alguns projetos importantes. É fascinante como ela conhece cada detalhe. Algo passou pelo rosto de Verônica, um lampejo de irritação rapidamente mascarado. Claro, querido. Mas você se lembra de nossa tradição? Todas as terças-feiras íamos ao restaurante Fasano. Pensei que poderíamos tentar isso. Talvez ajude com suas memórias. Mateus pareceu genuinamente confuso. Não me lembro dessa tradição. Jéssica sentiu uma pontada de satisfação culposa. Ela sabia que Mateus detestava o Fasano, achava o ambiente pretensioso demais. Nas raras ocasiões em que ela havia ligado para fazer reservas lá, a pedido de Verônica, ele sempre murmurava comentários sarcásticos sobre comida cara que não alimenta. Talvez, Jéssica se ouviu dizendo antes que pudesse se conter, o Senhor Mateus prefira algo mais tranquilo. Ele sempre disse que ambientes muito formais o deixam desconfortável quando está estressado. 3 pares de olhos se voltaram para ela. Helena com desaprovação.
Verônica com surpresa raivosa e Mateus com interesse genuíno. É verdade? Mateus perguntou. Eu disse isso. Jéssica sentiu o sangue subir ao rosto. Havia revelado uma intimidade que transcendia a relação profissional formal. Em algumas ocasiões, sim. Interessante, Mateus murmurou, e Jéssica notou como ele observava sua reação com aquela intensidade perturbadora que fazia seu estômago dar voltas. E onde eu prefiro ir quando estou estressado? Jéssica estava prestes a responder quando Helena se aproximou. Mateus, você deve estar cansado. Talvez seja melhor todos nós voltarmos amanhã. Mas Mateus levantou a mão, um gesto que Jéssica reconheceu. Ele fazia isso em reuniões quando queria que alguém terminasse de falar antes de ser interrompido. Eu gostaria de ouvir a resposta da Jéssica. Você gosta de lugares à beira-mar, Jéssica disse hesitante. Disse uma vez que o som das ondas ajuda você a pensar. E você prefere restaurantes pequenos, onde pode conversar sem se preocupar com quem está ouvindo. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, e Jéssica podia praticamente ver as engrenagens de sua mente funcionando. Você se lembra de conversas muito específicas para alguém que mantinha apenas uma relação profissional comigo? O coração de Jéssica disparou. Ela havia se entregado, revelado que prestava atenção a detalhes íntimos demais para uma simples secretária. Eu sempre fui muito observadora com meus superiores. Faz parte do trabalho conhecer suas preferências. Todas as secretárias são tão dedicadas. Mateus perguntou, e havia algo na forma como ele pronunciou a palavra dedicadas que fez Jéssica sentir um calor subindo pelo pescoço. Chega dessas perguntas. Verônica interrompeu bruscamente. Mateus, você está se cansando desnecessariamente. Essas pessoas podem resolver essas questões entre elas. Mas Mateus não tirava os olhos de Jéssica. Na verdade, preciso que Jéssica me acompanhe quando eu sair do hospital amanhã. Tenho uma reunião importante na segunda-feira e, aparentemente, ela é a única que realmente conhece os detalhes. Isso é totalmente desnecessário. Helena se intrometeu. Podemos cancelar suas reuniões até você se recuperar completamente. Não. A voz de Mateus ganhou uma firmeza que Jéssica conhecia bem. Era o tom que ele usava quando sua decisão era final. Já perdi tempo demais. Jéssica, você pode me buscar amanhã às 9 da manhã? Claro, Jéssica respondeu, tentando manter a voz profissional apesar do turbilhão de emoções. Quando Jéssica se levantou para sair, Mateus segurou novamente seu braço. Uma última coisa. Você disse que trabalha para mim há 6 anos. Como nós nos conhecemos? Jéssica sentiu um nó na garganta. A verdade era que ela havia conhecido Mateus em circunstâncias muito diferentes das que constavam em sua ficha oficial de funcionária. Mas esse era um segredo que ela carregava sozinha, algo que poderia destruir não apenas sua carreira, mas qualquer chance de estar perto dele. Através de um processo seletivo normal, ela mentiu suavemente. Você estava procurando uma nova secretária executiva, eu me candidatei e você me contratou. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, Jéssica sabia que Mateus percebia que havia mais história ali. Seus olhos verdes a estudavam com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos. Jéssica, ele disse baixo, apenas para ela ouvir. Tenho a sensação de que você é muito mais importante na minha vida do que uma simples secretária. E tenho a impressão de que você está escondendo algo. Jéssica sentiu seu mundo tremer. Se ele começasse a investigar realmente como eles se conheceram, descobriria uma verdade que ela havia enterrado profundamente há 6 anos. Uma verdade que explicava não apenas por que ela o amava tanto, mas porque ela havia dedicado sua vida inteira a protegê-lo, mesmo que isso significasse nunca revelar quem ela realmente era. Até amanhã, Senhor Mateus, ela sussurrou,
e saiu do quarto antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Mas enquanto esperava o elevador, Jessica sabia que o tempo estava se esgotando. Mateus Sterling sempre havia sido obstinado quando queria descobrir algo. E agora, mesmo com a memória fragmentada, ele estava começando a sentir que havia segredos ao seu redor que precisavam ser desvendados. O problema era que alguns segredos, uma vez revelados, mudariam tudo para sempre. A manhã de sexta-feira estava cinzenta quando Jessica chegou ao hospital, carregando uma mala com roupas que havia buscado no apartamento de Mateus. Uma tarefa que Helena havia relutantemente permitido, desde que um funcionário da família a acompanhasse. Cada peça escolhida era uma tortura silenciosa. Ela conhecia suas preferências melhor do que qualquer pessoa, sabia que ele preferia camisas de algodão assintéticos, que usava apenas relógios de couro, que tinha uma superstição estranha com gravatas vermelhas em reuniões importantes. Quando chegou ao quarto, encontrou Mateus sentado na poltrona ao lado da janela, completamente imóvel, o olhar perdido no horizonte urbano de São Paulo. Havia algo perturbador em sua postura, uma rigidez que ela nunca havia visto antes. "Bom dia, senhor Mateus", ela disse suavemente, mas ele não respondeu. Jessica se aproximou devagar, notando as pequenas contrações em seus músculos faciais, a forma como suas mãos estavam crispadas nos braços da poltrona. Havia suor na sua testa apesar do ar-condicionado. "Mateus?", tentou novamente, desta vez usando apenas o primeiro nome. Ele piscou lentamente, como se estivesse acordando de um transe. Quando seus olhos se focalizaram nela, Jessica viu algo que a assustou. Pânico puro. Eu estava tentando me lembrar de algo", ele disse, a voz saindo rouca. "Havia uma mulher. Cabelos escuros. Ela estava chorando. E eu?" Suas mãos tremeram. "Não consigo lembrar o rosto dela, mas sei que era importante. Muito importante." Jessica sentiu o sangue gelar. Seria possível que ele estivesse se lembrando daquela noite? Da noite que havia mudado tudo entre eles, 6 anos atrás. "Talvez seja melhor não forçar", ela sugeriu cuidadosamente. "O médico disse que as memórias voltarão naturalmente." "Não, você não entende." Mateus se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro. "É como se houvesse um buraco negro na minha mente. E quanto mais eu tento olhar para ele, mais ele dói." Ele pressionou as palmas das mãos contra as têmporas. "E tem a ver com você." "Comigo?" Jessica tentou manter a voz neutra, mas sentiu o coração disparar. "Sim, desde ontem, quando você entrou neste quarto, algo em mim reconheceu você. Não apenas como uma funcionária, mas como..." Ele parou de andar e a encarou diretamente. "Como alguém que foi muito importante para mim." Jessica abriu a boca para protestar, mas Mateus levantou a mão. "Não minta para mim, Jessica. Por favor." Sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. "Eu posso não me lembrar de muita coisa, mas sei reconhecer quando alguém está escondendo a verdade. E você me olha como alguém que conhece todos os meus segredos." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Helena entrou como um furacão, seguida de perto por Dr. Moraes. "Mateus, querido, como você está se... O que está acontecendo aqui?" Helena parou abruptamente ao perceber a tensão no ar. "Eu estava tentando me lembrar de algo", Mateus disse, não tirando os olhos de Jessica. "Algo sobre ela." Dr. Moraes se aproximou, claramente preocupado. "Sr. Sterling, é normal ter fragmentos confusos de memória, mas é importante não se estressar tentando forçá-las." "Não são fragmentos confusos", Mateus retrucou com firmeza. "São emoções, sentimentos intensos conectados a essa mulher. E todo mundo aqui está mentindo para mim sobre isso." Helena empalideceu. "Mateus, você está confuso. Jessica é apenas uma funcionária. Vocês nunca tiveram qualquer tipo de relacionamento pessoal. Então por quê?" Mateus disse lentamente, se aproximando de Jessica. "Eu sei que ela tem uma pequena cicatriz no pulso esquerdo, em formato de lua crescente."
Jéssica instintivamente puxou a manga da blusa para baixo, cobrindo a cicatriz que havia resultado de um acidente na infância. Era um detalhe íntimo que ele só poderia conhecer se tivesse visto sua pele exposta, se tivesse prestado atenção suficiente para memorizar suas imperfeições. E por quê? Ele continuou, sua voz ganhando uma intensidade perigosa. Eu sei que ela fica nervosa e mexe nos óculos sempre que mente. Como eu conheço esses detalhes sobre uma simples funcionária? O silêncio no quarto era ensurdecedor. Jéssica sentia todos os olhares sobre ela, mas era incapaz de mentir novamente diante da determinação crua nos olhos de Mateus. Suddenly, Mateus cambaleou levemente, levando a mão à cabeça. A dor está voltando. Jéssica reagiu instintivamente, correndo para ele e o segurando pelos braços para estabilizá-lo. Respire devagar, ela murmurou, sua voz assumindo um tom suave e familiar que utilizava apenas em momentos de extrema intimidade. Feche os olhos e respire comigo. Inspire por 4 segundos, segure por 4. Respire por 4. Mateus seguiu suas instruções automaticamente e Jéssica começou a fazer movimentos circulares suaves em suas têmporas, exatamente como havia feito naquela noite terrível, 6 anos atrás, quando ele havia tido seu primeiro ataque de pânico. Assim, ela sussurrou. Você está seguro? Eu estou aqui. Dr. Moraes e Helena observavam em choque completo. A familiaridade dos movimentos de Jéssica, a forma como Mateus reagia ao seu toque, a intimidade óbvia daquele momento, era impossível fingir que não havia história ali. Quando Mateus abriu os olhos, eles estavam muito próximos. Jéssica podia sentir sua respiração, ver as pequenas rugas de preocupação ao redor de seus olhos, sentir o calor de sua pele. E por um momento terrível e maravilhoso, foi como se os últimos 2 anos de amnésia não existissem. Eu conheço esse toque, ele sussurrou, sua voz carregada de algo que beirava o reconhecimento. Eu conheço suas mãos. Jéssica sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mateus, chega! Helena explodiu, separando-os fisicamente. Isso é completamente inapropriado. Jéssica, você está se aproveitando do estado vulnerável do meu filho. Mas Mateus ignorou a mãe completamente, seus olhos ainda fixos em Jéssica. Aquela noite, a mulher chorando. Era você, não era? Jéssica fechou os olhos, sabendo que não havia mais como esconder. Sim. E o que aconteceu entre nós naquela noite foi importante o suficiente para eu me lembrar do seu toque, mesmo com amnésia. Mateus, por favor, o que você não está me contando, Jéssica? Sua voz era quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez o ar no quarto parecer eletrificado. Que segredo você está guardando sobre nós? Dr. Moraes se aproximou. Sr. Sterling, o senhor precisa se acalmar. Esse nível de estresse pode ser prejudicial para sua recuperação. Mas Mateus não ouvia mais ninguém além de Jéssica. Você vai me contar, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma promessa. Porque agora eu sei que houve algo entre nós, algo que todos estão desesperados para que eu não me lembre. Helena agarrou o braço de Jéssica com força. Você precisa sair daqui, agora. Mas quando Jéssica se virou para partir, Mateus segurou sua mão. O contato enviou uma corrente elétrica através de ambos, e Jéssica viu nos olhos dele que ele havia sentido também. Esta conversa não acabou. Ele disse baixo, apenas para ela ouvir. E você não vai fugir de mim desta vez. A promessa em sua voz era tanto uma ameaça quanto uma declaração de guerra contra todos que tentavam mantê-los separados. O apartamento de Mateus nos Jardins estava exatamente como Jéssica se lembrava, minimalista, sofisticado, mas com pequenos toques pessoais que revelavam o homem por trás do magnata. Ela havia insistido em acompanhá-lo até em casa contra a vontade expressa de Helena, alegando que precisava organizá-lo para a reunião crucial de segunda-feira com investidores japoneses. Agora, 3 horas depois, ela observava Mateus andar pela sala, claramente inquieto, tentando reconectar-se com seu próprio espaço.
Ele parava ocasionalmente diante de objetos, uma escultura de bronze, uma foto em moldura de prata, uma pilha de livros sobre a mesa de centro, como se esperasse que eles despertassem alguma memória perdida. Este lugar, ele murmurou, passando os dedos pela lombada de um livro de arquitetura, deveria ser familiar, mas é como estar na casa de um estranho. Jessica organizava documentos na mesa de jantar, tentando parecer ocupada, mas na verdade observando cada movimento dele. Sabia que deveria ir embora, que cada minuto ali era perigoso, mas não conseguia se forçar a partir. Jéssica, a voz dele a fez levantar os olhos. Mateus estava parado diante da janela panorâmica, olhando a cidade, mas ela sabia que não era a vista que prendia sua atenção. Aquela técnica de respiração que você usou no hospital. Onde aprendeu? Jéssica hesitou. A verdade era que havia aprendido durante os meses de terapia, após aquela noite terrível, quando precisou lidar com ataques de pânico próprios. Li sobre isso. Pensei que poderia ser útil em situações de estresse. Mateus se virou lentamente para encará-la. Você está mentindo novamente. Antes que Jéssica pudesse responder, o interfone do apartamento tocou. A voz do porteiro anunciou: Senhor Mateus, a senhorita Verônica está aqui. Mande subir. Mateus respondeu automaticamente. Mas Jéssica notou a falta de entusiasmo em sua voz. Minutos depois, Verônica entrava no apartamento como se fosse sua dona, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado vinha um homem de meia idade, impecavelmente vestido, que Jéssica reconheceu imediatamente. Ricardo Fernandes, jornalista investigativo da revista Época, conhecido por suas matérias explosivas sobre a vida pessoal de empresários. Mateus, querido, Verônica disse, beijando-o no rosto, trouxe o Ricardo para conversar conosco sobre uma questão delicada. Jéssica sentiu o sangue gelar. Instintivamente, começou a recolher os documentos espalhados na mesa. Não, por favor, fique, Ricardo disse, seu sorriso predatório direcionado a ela. Na verdade, Jéssica Ramos, é exatamente com você que eu gostaria de conversar. O uso de seu nome completo fez todos os alarmes dispararem na mente de Jéssica. Eu não tenho nada para dizer à imprensa. Ah, mas eu acho que tem. Ricardo abriu uma pasta que carregava, principalmente sobre sua história interessante com o Sr. Sterling. Mateus franziu o senho. Que história? Ricardo sorriu como um tubarão que sentira sangue na água. Bem, Sr. Sterling, parece que sua secretária executiva não foi sempre apenas uma funcionária. Ele tirou algumas fotografias da pasta. Essas fotos foram tiradas há 6 anos, na noite de 15 de março de 2019. Jéssica sentiu o mundo desabar ao ver as imagens. Eram fotografias granuladas, claramente tiradas de longe com teleobjetiva, mas inconfundíveis. Ela e Mateus, na varanda de um hotel em Campos do Jordão, ela chorando em seus braços, ele a consolando com uma intimidade que transcendia qualquer relação profissional. Interessante, não é? Ricardo continuou, claramente saboreando o momento. Uma jovem universitária de 22 anos, estudante de administração na FGV, passando um fim de semana romântico com o CEO da Sterling Tech. Claro que, na época, ela não era sua funcionária ainda. Era apenas uma, como posso dizer, acompanhante. Isso não é verdade. Jéssica explodiu, mas sua voz saiu desesperada demais para ser convincente. Mateus pegou as fotografias, estudando-as com uma intensidade que fez Jéssica querer desaparecer. Ela podia ver o reconhecimento crescendo em seus olhos, fragmentos de memória se reconectando. Eu me lembro, ele disse lentamente. Você estava chorando porque seu pai tinha acabado de morrer. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Jéssica fechou os olhos, sabendo que não havia mais como esconder. Você estava sozinha no mundo. Mateus continuou, sua voz ganhando certeza. Sem dinheiro para continuar a faculdade, sem família. Ele parou.
olhando para ela com uma expressão indecifrada. Eu me ofereci para ajudar. Que tocante, Verônica disse, sua voz gotejando veneno. E que conveniente que, 6 meses depois, ela suddenly aparece como candidata perfeita para ser sua secretária executiva. Ricardo se aproximou de Jéssica como um predador. A questão é, senhorita Ramos, o Sr. Sterling pagou sua faculdade em troca de quê, exatamente? E quando essa transação se transformou em um emprego? Não foi assim, Jéssica sussurrou, mas as palavras soavam fracas até para ela mesma. Não, Ricardo tirou mais documentos da pasta. Porque eu tenho aqui os registros de pagamento da FGV. 24 mil reais pagos em uma única transferência, 6 meses antes de você ser contratada. Tenho também registros de um apartamento alugado em seu nome e pago pela Sterling Tech e várias transferências mensais para sua conta pessoal que coincidem suspeitamente com encontros. Mateus estava cada vez mais pálido. Jéssica, isso é verdade? Jéssica olhou para ele, vendo a confusão e algo que parecia perigosamente próximo à traição em seus olhos. Mateus, você precisa entender... Entender o quê? Verônica interrompeu. Que você se aproveitou da bondade dele. Que transformou uma situação vulnerável em... O quê? Prostituição de luxo? Pare! Jéssica gritou, lágrimas descendo por seu rosto. Não foi assim. Nós nunca... Então explique. Mateus disse, sua voz perigosamente baixa. Explique essas fotografias. Explique o dinheiro. Explique por que você escondeu tudo isso de mim. Ricardo sorriu, sabendo que tinha vencido. A questão é, Sr. Sterling, o que os investidores japoneses vão pensar quando descobrirem que o CEO da Sterling Tech tem uma relação financeira com sua secretária? E o que a imprensa financeira vai fazer com essa informação? O que você quer? Mateus perguntou diretamente. É simples, Verônica respondeu por Ricardo. Jéssica se demite imediatamente e desaparece da sua vida. Em troca, essa história não vira manchete nacional. E se ela não aceitar? Mateus perguntou, seus olhos ainda fixos em Jéssica. Ricardo deu de ombros. Bem, a revista vai às bancas na terça-feira. CEO da Sterling Tech e o escândalo da secretária paga seria uma manchete interessante, não acha? Jéssica sentiu suas pernas fraquejarem. 6 anos construindo uma reputação profissional, 6 anos provando que era mais do que as circunstâncias de como havia conhecido Mateus, e tudo poderia ser destruído com uma única matéria. Mas o que a devastava não era a ameaça à sua carreira, era a expressão no rosto de Mateus, a dúvida, a sensação de traição, a forma como ele a olhava agora como se ela fosse uma estranha perigosa. Mateus, ela tentou uma última vez. Deixe-me explicar. A verdade não é o que eles estão insinuando. Mas Mateus se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração que ela conhecia bem. Eu preciso de tempo para processar isso. Tempo é exatamente o que não temos, Ricardo disse alegremente. Preciso de uma resposta até domingo à noite. Jéssica Ramos se demite e some da vida de vocês ou a história vira pública. Verônica se aproximou de Mateus, colocando uma mão possessiva em seu braço. Querido, você pode ver agora porque estávamos preocupados. Essa mulher claramente se aproveitou de você desde o início. Jéssica recolheu suas coisas com mãos trêmulas, sabendo que qualquer coisa que dissesse agora apenas pioraria a situação. Na porta, ela se virou uma última vez. Mateus, ela disse baixinho, independentemente do que você acreditar sobre como começamos, tudo o que senti por você nos últimos 6 anos foi real. Mas quando ela saiu, deixando-o com Verônica e Ricardo, Jéssica sabia que havia perdido não apenas o homem que amava, mas qualquer chance de ele descobrir a verdade sobre quem ela realmente era na vida dele. O domingo chegou como uma sentença de morte. Jéssica passou o fim de semana inteiro em seu apartamento, oscilando entre o desespero e uma determinação desesperada de encontrar uma saída que não existia. Havia ligado dezenas de vezes para Mateus, mas ele não atendia.
Suas mensagens permaneciam sem resposta, como gritos no vazio. Às 7 da noite, seu telefone finalmente tocou. Mas não era Mateus. Jéssica, a voz era de Helena Sterling, mais fria que o inverno paulistano. Preciso que você venha ao apartamento do Mateus, agora. Ele quer me ver? Jéssica perguntou, um fio de esperança em sua voz. Apenas venha. O apartamento estava em silêncio quando Jéssica chegou. Helena a aguardava na sala, junto com o Dr. Moraes, e um homem que ela não reconhecia, alguém de terno caro com cara de advogado. Onde está o Mateus? Jéssica perguntou. No hospital, Dr. Moraes respondeu gravemente. Ele teve uma crise na madrugada passada, uma convulsão relacionada ao traumatismo craniano. Jéssica sentiu o mundo girar. Como ele está? Estável por enquanto, Helena respondeu friamente. Mas o estresse dos últimos dias claramente agravou sua condição. O médico foi muito claro. Qualquer pressão adicional pode ser permanentemente prejudicial. O homem de terno se aproximou. Sou o Dr. Augusto Mendes, advogado da família Sterling. Senhorita Ramos, viemos propor um acordo. Jéssica olhou entre eles, sentindo uma armadilha se fechando. Que tipo de acordo? Dr. Augusto abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Em troca de sua renúncia imediata e sua saída permanente da vida de Mateus Sterling, a família está preparada para fazer um pagamento substancial. R$500 mil, além de excelentes referências profissionais que garantirão que você encontre emprego em qualquer lugar do Brasil. Vocês estão tentando me comprar, Jéssica disse. Incrédula. Estamos tentando proteger nosso filho, Helena retrucou. Você viu o estado dele. Sua presença, essas revelações sobre seu passado, estão destruindo sua recuperação. E se eu recusar? Dr. Mendes sorriu friamente. Bem, Ricardo Fernandes já tem material suficiente para uma série de matérias. Não apenas sobre sua relação financeira com Mateus, mas também sobre algumas outras descobertas interessantes. Jéssica sentiu o sangue gelar. Que descobertas? Por exemplo, ele continuou, o fato de que você falsificou algumas informações em seu currículo quando se candidatou ao emprego. Tecnicamente, isso constitui fraude. E fraude contra uma empresa do porte da Sterling Tech é um crime que pode resultar em prisão. Eu nunca falsifiquei nada. Não? Dr. Mendes tirou mais papéis. Aqui diz que você se formou na FGV em dezembro de 2019. Mas os registros mostram que você, na verdade, abandonou o curso em março daquele ano, logo após a morte de seu pai. Você só voltou a estudar quando Mateus pagou suas mensalidades e se formou 2 anos depois. Portanto, quando se candidatou ao emprego alegando ser formada, você mentiu. Jéssica fechou os olhos. Era uma distorção cruel da verdade, mas tecnicamente correta. Ela havia parado a faculdade após a morte do pai, só retornando quando Mateus a ajudou. Quando se candidatou ao emprego, estava apenas há alguns meses de se formar. Além disso, Dr. Mendes continuou implacavelmente. Temos evidências de que você usou informações privilegiadas obtidas através de sua relação com Mateus para fazer investimentos pessoais. Isso constitui insider trading. Isso é mentira. É mesmo? Helena se aproximou. Então, como explica a compra de ações da Tecnovale 3 dias antes do anúncio da fusão com a Sterling Tech? Uma operação que lhe rendeu R$50 mil de lucro? Jéssica se lembrou da operação. Mateus havia mencionado casualmente durante uma conversa sobre trabalho que estava interessado na Tecnovale. Ela havia investido suas pequenas economias, nunca imaginando que isso poderia ser visto como crime. Eu posso explicar. Para a Polícia Federal? O Dr. Mendes interrompeu. Mendes porque é exatamente para onde essa informação vai se você não aceitar nosso acordo. Insider trading é crime federal, senhorita Ramos. Você pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Jéssica se sentou pesadamente no sofá, percebendo que estava completamente encurralada.
Eles haviam planejado tudo meticulosamente, transformando cada gesto de bondade de Mateus em evidência contra ela. "E se eu assinar?" Ela perguntou baixinho. "Você desaparece", Helena disse simplesmente. Sem contato com Mateus, sem tentar vê-lo, sem interferir em sua recuperação. Em troca, todos esses mal-entendidos são esquecidos. Jéssica olhou para os documentos na mesa. R$500 mil era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em anos. Poderia começar uma nova vida, longe de São Paulo, longe das memórias. Mas também significava abandonar Mateus no momento em que ele mais precisava de alguém que realmente o conhecia. "Ele pediu para fazer isso?" Ela perguntou, sua voz quebrando. Dr. Moraes respondeu gentilmente. "Senhorita Jéssica, Mateus está muito confuso agora. As revelações sobre vocês, combinadas com sua condição médica, ele não está em condições de tomar decisões racionais. Mas ele se lembra de mim? De nós? Fragmentos", Dr. Moraes admitiu. "Mas essas memórias estão causando mais trauma do que cura. Talvez seja melhor para ele esquecer completamente." Jéssica fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. 6 anos de amor, dedicação, esperança, tudo se resumindo a isso. Uma saída pela porta dos fundos, com um pagamento silencioso e um banimento perpétuo. Mas enquanto pegava a caneta, seu telefone vibrou. Uma mensagem. Seu coração parou quando viu que era de Mateus. "Jéssica, preciso falar com você. Estou me lembrando de mais coisas. Por favor, não desista de mim." Helena viu a mensagem e arrancou o telefone de suas mãos. "Ele está delirando por causa dos medicamentos. Isso apenas prova que você precisa sair da vida dele. Deixe-me vê-lo", Jéssica implorou. "Uma última vez. Deixe-me explicar." "Impossível", Dr. Moraes disse. "Qualquer estresse adicional pode causar danos cerebrais permanentes. Você quer ser responsável por isso?" Jéssica olhou para os rostos ao seu redor, todos determinados, todos convencidos de que estavam protegendo Mateus dela. E talvez estivessem certos. Talvez ela fosse realmente tóxica para ele. Talvez o amor que sentia fosse egoísta demais para seu próprio bem. Com mãos trêmulas, ela assinou os documentos. "Você tem 48 horas para deixar São Paulo", o Dr. Augusto disse recolhendo os papéis. "E lembre-se, qualquer tentativa de contato resultará na exposição pública de todos esses problemas legais." Jéssica se levantou, sentindo-se como um zumbi. Na porta, Helena a segurou pelo braço. "Jéssica", ela disse, e pela primeira vez, sua voz tinha um tom quase gentil. "Você é uma boa moça, mas às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir." Quando Jéssica saiu do apartamento pela última vez, sabia que estava deixando para trás não apenas o homem que amava, mas toda a vida que havia construído. Nas próximas 48 horas, teria que desaparecer completamente, como se Jéssica Ramos nunca tivesse existido na vida de Mateus Sterling. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Mateus estava lutando contra os sedativos no hospital, se lembrando cada vez mais claramente daquela noite 6 anos atrás. Lembrando não apenas de como a havia ajudado, mas de como ela havia salvado sua vida também. E quando ele finalmente acordasse e descobrisse que ela havia desaparecido, o verdadeiro inferno apenas começaria. 3 dias após deixar São Paulo, Jéssica estava em um hotel modesto em Florianópolis, tentando reconstruir os fragmentos de sua vida. O dinheiro da família Sterling havia sido depositado em sua conta, mas cada centavo parecia sujo, manchado pela humilhação de ter sido comprada como um problema a ser resolvido. Ela havia encontrado um pequeno apartamento para alugar perto da praia, pensando que talvez o som das ondas a ajudasse a esquecer as palavras que Mateus havia dito sobre achar paz perto do mar. Estava organizando seus poucos pertences quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Jéssica Ramos? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim? Isso. Meu nome é Carla Oliveira.
Eu trabalhava na Sterling Tech até semana passada. Preciso falar com você. É sobre o que fizeram com você e com o Sr. Mateus. Jéssica sentiu o coração acelerar. Quem é você? Eu era assistente da dona Helena. Ou melhor, era espiã dela dentro da empresa. Mas demiti quando descobri o que eles fizeram. A voz da moça tremeu. Posso encontrar você? Tenho provas de que tudo foi armado. 2 horas depois, Jéssica estava sentada em um café na beira-mar, observando uma jovem de cabelos cacheados se aproximar nervosamente. Carla não deveria ter mais de 25 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem havia visto coisas demais. Obrigada por aceitar me encontrar, Carla disse, sentando-se e olhando constantemente por cima do ombro. Eu não aguentava mais guardar isso. O que você quer me contar? Carla abriu uma mochila e retirou uma pasta. Primeiro, você precisa saber que eu fui contratada há 1 ano especificamente para vigiá-la. Dona Helena desconfiava que você tinha sentimentos pelo Sr. Mateus e queria evidências para demiti-la. Jéssica sentiu uma pontada de dor, mas não surpresa. Continue. Mas quanto mais eu a observava, mais eu percebia que você realmente se importava com ele. Não era interesse, não era oportunismo. Era amor de verdade. Carla abriu a pasta. Quando o acidente aconteceu, Dona Helena viu uma oportunidade. Ela contactou Ricardo Fernandes antes mesmo do Sr. Mateus sair do hospital. Ela planejou tudo. Pior que isso, ela pagou Ricardo para investigar seu passado e criar algumas evidências. Jéssica congelou. Criar? Carla retirou algumas fotografias da pasta. Lembra daquela foto sua com o Sr. Mateus em Campos do Jordão? Aqui supostamente mostrava vocês em um encontro romântico. Sim, olhe a data no canto. Carla apontou para um pequeno número digital. 15 de março de 2019. Mas essa foto foi tirada em outubro de 2019, 7 meses depois da morte do seu pai. Jéssica estudou a imagem mais de perto e sentiu o mundo girar. Mas eu me lembro daquele dia em Campos do Jordão. Exato, porque aconteceu mesmo. Mas não foi um encontro romântico. Carla retirou mais documentos. Eu consegui acesso aos registros do hotel. O Sr. Mateus estava lá para uma conferência de tecnologia. Você estava lá porque tinha acabado de conseguir um trabalho temporário como tradutora para o evento. As memórias voltaram como uma avalanche. Jéssica se lembrou agora. Ela havia conseguido um trabalho temporário traduzindo para empresários estrangeiros no evento. Foi onde conheceu Mateus pela primeira vez, quando ele precisou de uma tradutora de emergência para uma reunião com investidores japoneses. E por que eu estava chorando na varanda? Porque era o aniversário de morte do seu pai. Você havia saído para chorar longe de todos, e o Sr. Mateus a encontrou. Ele te consolou como qualquer pessoa decente faria. Carla mostrou outro documento. Mas Ricardo fotografou vocês, manipulou a data e criou uma narrativa completamente falsa. Jéssica sentiu raiva fervendo em suas veias. E os pagamentos? A acusação de que ele pagou minha faculdade? Verdade pela metade. Ele realmente pagou, mas não como você pensa. Carla retirou um último documento, uma cópia de um contrato. Lembra-se daquele trabalho de tradução? O Sr. Mateus ficou tão impressionado com seu profissionalismo que te ofereceu um contrato de freelancer para traduzir documentos da empresa. O pagamento da faculdade foi seu salário por 6 meses de trabalho. Jéssica olhou para o contrato assinado por ela mesma. As memórias voltaram. As noites traduzindo contratos complexos, os finais de semana trabalhando em propostas para clientes internacionais. Ela havia realmente trabalhado para cada centavo. Mas por que aceitei o emprego como secretária depois? Porque você era boa. Melhor que qualquer pessoa que eles haviam entrevistado. O Sr. Mateus não sabia de sua situação financeira quando te ofereceu o emprego. Para ele, você era simplesmente a tradutora mais competente que ele havia conhecido. Jéssica se recostou na cadeira, sentindo-se nauseada.
Toda a história havia sido distorcida, manipulada para fazê-la parecer uma oportunista. Por que você está me contando isso? Porque o Sr. Mateus está piorando. Carla baixou a voz. Ele se lembrou de tudo. De como vocês realmente se conheceram. De como você o ajudou durante aquele período terrível depois do divórcio dos pais dele. De como você era a única pessoa em quem ele realmente confiava. O coração de Jéssica disparou. Sim, ele se lembrou? Completamente. E quando pediu para te ver, Dona Helena e Verônica contaram que você havia fugido com o dinheiro, provando que sempre foi interesseira. Carla segurou a mão de Jéssica. Ele não sabe que você foi chantageada. Pensa que você realmente o abandonou por dinheiro. Como ele está? Destruído. Parou de comer, mal fala com alguém. Os médicos estão preocupados com depressão severa. Carla hesitou. Mas tem mais. Verônica e Dona Helena estão pressionando para que ele assine novos documentos, enquanto ainda está emocionalmente instável. Algo sobre transferir controle acionário. Jéssica se levantou bruscamente. Elas estão tentando roubar a empresa dele? Não diretamente, mas estão fazendo ele assinar documentos que dariam a Verônica poder de decisão caso ele seja declarado incapaz de gerir a empresa devido à instabilidade emocional. A raiva de Jéssica se transformou em algo frio e calculista. Ela havia sido jogada contra Mateus como uma arma, usada para destruir sua confiança e estabilidade emocional. E agora que estava fora do caminho, elas poderiam completar o plano. Carla, você ainda tem acesso ao escritório? Tecnicamente, sim. Meu crachá ainda funciona até sexta-feira. E você estaria disposta a me ajudar a salvar a empresa que você acabou de deixar? Carla sorriu pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Senhorita Jéssica, eu estava esperando que você perguntasse isso. Jéssica pegou o seu telefone e começou a fazer anotações. Se Mateus achava que ela o havia traído, então ela precisava provar sua inocência. Mas mais importante que isso, ela precisava protegê-lo das pessoas que realmente queriam destruí-lo. Carla, preciso que você me consiga 3 coisas. Acesso aos documentos que Mateus assinou nos últimos dias, uma cópia dos registros financeiros da Verônica e o número do Dr. Moraes. O que você está planejando? Jéssica sorriu e pela primeira vez em dias sentiu esperança. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou lutar pelo homem que amo. Naquela noite, enquanto planejava seu retorno a São Paulo, Jéssica recebeu uma última ligação de Carla. Jéssica, preciso te avisar de uma coisa. Dona Helena marcou uma reunião de emergência do Conselho Administrativo para amanhã às 5 da tarde. Ela vai tentar fazer Mateus assinar os documentos finais. Quanto tempo tenho? 16 horas. Jéssica fechou os olhos, sabendo que seria a última chance. Se falhasse, perderia Mateus para sempre. Não apenas para a Anésia ou para Verônica, mas para uma armadilha que o deixaria sem memória, sem empresa e sem qualquer possibilidade de descobrir a verdade. A guerra estava apenas começando. O 22º andar da Sterling Tech nunca havia parecido tão intimidador para Jéssica. Eram 4h45 da tarde e ela sabia que tinha apenas 15 minutos antes da reunião do conselho começar. Carla a esperava no estacionamento com todas as evidências que haviam coletado nas últimas 16 horas frenéticas. Documentos falsificados, registros de pagamentos para Ricardo, e-mails entre Helena e Verônica discutindo como remover obstáculos da vida de Mateus. Jéssica ajustou o blazer escuro que havia comprado apressadamente em Florianópolis e respirou fundo. Não era mais a secretária insegura que havia sido chantageada e humilhada. Era uma mulher lutando pelo homem que amava e pela verdade que merecia ser contada. As portas do elevador se abriram diretamente na sala de reuniões do conselho. Jéssica podia ouvir vozes através da porta de vidro fosco. Helena comandando a reunião, Verônica falando sobre estabilidade emocional.
e a voz de Mateus, baixa e resignada, concordando com tudo que diziam. Ela empurrou as portas duplas e entrou. O silêncio foi instantâneo e absoluto. 8 membros do conselho se viraram para encará-la. Helena empalideceu como se tivesse visto um fantasma e Verônica deixou escapar um pequeno grito de choque. Mas foi Mateus quem captou toda sua atenção. Ele estava sentado na cabeceira da mesa, ainda mostrando os efeitos da hospitalização. Mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos verdes estavam completamente focados e lúcidos. Quando a viu, uma sucessão de emoções passou por seu rosto. Surpresa, dor, raiva e algo que ela não conseguiu identificar. Jéssica? E sua voz saiu rouca. O que você está fazendo aqui? Impedindo que você cometa o maior erro da sua vida. Ela respondeu, caminhando até a mesa com uma confiança que não sabia que possuía. Helena se recuperou rapidamente. Você não tem autoridade para estar aqui. Não é mais funcionária desta empresa. Tem razão. Jéssica colocou sua pasta sobre a mesa. Mas tenho algo que acredito que todos devem ver antes de assinarem qualquer documento. Dr. Augusto, o advogado da família, se levantou. Senhorita Ramos, você está violando os termos do acordo que assinou. Isso pode resultar em quê? Jéssica o interrompeu. Mais chantagem? Mais mentiras. Ela abriu a pasta e espalhou as fotografias sobre a mesa. Porque é exatamente disso que estamos falando aqui. Mateus se aproximou para ver as imagens. Essas são as fotos que Ricardo me mostrou. Sim, mas olhe as datas. Jéssica apontou para os números digitais. Esta foto foi supostamente tirada em março de 2019, na noite da morte do meu pai. Mas veja aqui, a data real é outubro de 2019. Um murmúrio percorreu a sala. Mateus pegou a fotografia, estudando-a intensamente. Isso não prova nada, Helena disse rapidamente. Câmeras podem ter datas erradas. Podem, Jéssica concordou, retirando mais documentos. Mas registros de hotel não mentem. Aqui está a reserva do Hotel Toriba, em Campos do Jordão, outubro de 2019. Mateus Sterling, quarto 247, reserva para conferência empresarial. E aqui, ela mostrou outro papel. Está meu contrato como tradutora freelancer para o evento. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mateus lia os documentos com crescente compreensão. Suas memórias, finalmente, se alinhando com a verdade. Você estava chorando, ele disse lentamente, porque era aniversário da morte do seu pai. Não porque estávamos... Nunca tivemos um relacionamento romântico naquela época, Jéssica confirmou. Você me consolou como qualquer pessoa decente faria. Mas Ricardo fotografou aquele momento, manipulou a data e criou uma narrativa falsa. Verônica se levantou bruscamente. Isso são apenas mal-entendidos técnicos. O fato permanece que houve transferências financeiras suspeitas. Você quer dizer meu salário? Jéssica retirou o contrato de trabalho freelancer. Por 6 meses de tradução de documentos complexos, trabalhando noites e fins de semana, aqui estão todos os arquivos que traduzi, todas as horas trabalhadas. Mateus pegou o contrato, sua expressão mudando gradualmente. Eu me lembro agora. Você traduziu o acordo com a Yamamoto Corporation. Foram 40 páginas de termos técnicos que ninguém mais conseguiu decifrar. E o apartamento que foi pago pela empresa? Helena tentou uma última cartada. Foi o pagamento pelos serviços de tradução. Jéssica respondeu calmamente. Mateus ofereceu pagar minhas despesas de moradia por 6 meses em vez de um pagamento único, para me ajudar a me estabilizar financeiramente enquanto terminava a faculdade. Um dos membros do conselho, Dr. Roberto Santos, se inclinou para a frente. Senhorita Ramos, essas evidências são convincentes, mas ainda não explica por que você desapareceu após assinar um acordo com a família. Jéssica respirou fundo. Era o momento da verdade completa. Por que fui chantageada?
Helena e Dr. Augusto me ameaçaram com acusações criminais fabricadas se eu não sumisse da vida de Mateus. Isso é uma acusação muito séria, Dr. Santos disse, e eu tenho provas. Jéssica retirou seu telefone e ativou um arquivo de áudio. Esta é uma gravação da nossa última conversa. A voz de Helena ecoou pela sala. Insider trading é crime federal, senhorita Ramos. Você pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Você desaparece. Sem contato com Mateus, sem tentar vê-lo, sem interferir em sua recuperação. O choque na sala era palpável. Vários membros do conselho olharam para Helena com expressões de horror e descrença. Mateus se levantou lentamente, sua cadeira rangendo no silêncio. Mãe! Sua voz estava perigosamente baixa. Você chantageou Jéssica para que ela saísse da minha vida. Eu estava protegendo você. Helena explodiu. Essa mulher estava se aproveitando da sua condição. Aproveitando? Mateus começou a rir, mas era um som sem humor. Jéssica conhecia minha rotina, minhas preferências, meus medos melhor que qualquer pessoa nesta sala. Ela cuidou da minha empresa, da minha agenda, da minha vida por 6 anos, sem pedir nada em troca. Ele se virou para Verônica. E você, qual era seu papel nesta farsa? Verônica tentou se aproximar dele. Mateus, querido, você precisa entender que fizemos isso porque te amamos. Amor. Mateus se afastou dela como se tivesse sido queimado. Vocês destruíram a vida da única pessoa que realmente se importava comigo. Manipularam minha memória fragmentada e tentaram me fazer assinar documentos que me tirariam o controle da minha própria empresa. Isso é amor? Dr. Roberto se levantou. Mas, Sr. Sterling, talvez devêssemos adiar esta reunião até que... Não, Mateus disse firmemente. Quero resolver isso agora. Ele se virou para Jéssica e ela viu lágrimas em seus olhos. Jéssica, eu me lembro de tudo agora. Não apenas de como nos conhecemos, mas de tudo. Jéssica sentiu o coração parar. Tudo. Lembro de como você ficava até tarde me ajudando com apresentações impossíveis. De como você sempre sabia quando eu estava estressado e aparecia com café e aqueles biscoitos que sua vizinha fazia. De como você nunca perdeu a paciência comigo, mesmo quando eu estava impossível. Sua voz quebrou. E lembro de me apaixonar por você, aos poucos, ao longo de 6 anos, sem ter coragem de admitir. O silêncio na sala era tão profundo que Jéssica podia ouvir seu próprio coração batendo. Você se apaixonou por mim? Ela sussurrou. Mateus deu um passo em direção a ela. Completamente. Irremediavelmente, e quando acordei no hospital, sem conseguir me lembrar de você, foi como se tivessem arrancado parte da minha alma. Jéssica sentiu lágrimas descendo por seu rosto. Mateus, mas agora eu me lembro de tudo. Lembro de estar planejando te dizer como me sentia na noite do acidente. Lembro de ter comprado um anel. Ele parou, olhando diretamente em seus olhos. Jéssica Ramos, eu deveria ter feito isso há anos, mas estou fazendo agora, na frente de todas essas pessoas como testemunhas. Para o choque absoluto de todos na sala, Mateus se ajoelhou. Você quer se casar comigo? Não como minha secretária, não como minha funcionária, mas como minha parceira, minha melhor amiga, a mulher que eu amo mais que minha própria vida. Jéssica olhou para o homem ajoelhado diante dela, o CEO bilionário, o magnata da tecnologia, o homem mais poderoso que conhecia, e viu apenas Mateus. O homem que havia consolado uma estranha, chorando 6 anos atrás, que havia oferecido trabalho em vez de caridade, que havia se apaixonado por ela da mesma forma gradual e inexorável que ela havia se apaixonado por ele. Sim, ela sussurrou e depois mais alto. Sim. Quando Mateus se levantou e a beijou, Jéssica sentiu como se os últimos dias de pesadelo finalmente chegassem ao fim. O amor havia vencido a manipulação. A verdade havia triunfado sobre as mentiras. E finalmente, depois de 6 anos de amor silencioso, eles estavam onde sempre deveriam estar, nos braços um do outro. 6 meses depois, Jéssica Sterling,
Ela ainda sorria toda vez que ouvia seu novo nome. Estava de pé na varanda do novo apartamento que dividiam, olhando a cidade de São Paulo se iluminar com o pôr do sol. A Sterling Tech estava mais forte que nunca. Helena havia se retirado completamente dos negócios da família após o escândalo, e Verônica havia desaparecido para o exterior com uma indenização generosa em troca de seu silêncio. Pensando em quê? Mateus perguntou, envolvendo-a por trás com seus braços. Em como às vezes o amor precisa lutar contra o mundo inteiro para vencer. Ela respondeu, recostando-se contra seu peito. E em como vale a pena cada segundo dessa luta. Ele murmurou em seu ouvido, beijando sua têmpora, onde ainda havia uma pequena cicatriz de seu próprio acidente. Jéssica sorriu, sabendo que algumas histórias de amor não começam com amor à primeira vista, mas com anos de dedicação, respeito mútuo e a coragem de lutar pela verdade quando tudo parece perdido. E as melhores histórias, ela havia aprendido, são aquelas em que o amor não apenas vence, mas se torna mais forte através de cada obstáculo superado.